Olá, tudo bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 5, Ásia. Bora lá? Bom, Ásia, gigantismo e diversidade ambiental. Corresponde então a praticamente 45 milhões de quilômetros quadrados, né? A Ásia sendo então o maior continente do planeta, correspondente aí a cerca de 30% das terras emersas, ou seja, acima da água. São ao todo 45 países, praticamente, né? Existente todos os ecossistemas na região, né, pela maior diversidade ambiental. Os climas, devido à sua extensão, né, são completamente opostos. Nós temos formações vegetais exuberantes e escassas, né, também relevos extremamente elevados, ao lado de vastas planícies, depressões, né, absolutas. Tudo isso cortado por uma vasta rede hidrográfica, né, que inclui rios permanentes, temporários, e alguns que congelam aí durante grande parte do ano, né? Algo bem diversificado nessa gigante Ásia. Bom, inicialmente nós vamos tratar alguns aspectos climáticos e botânicos, né, desse continente. Como já falado, esse ambiente apresenta rica diversidade de climas e formações vegetais de todo o planeta, né? Baseada aí na sua extensão latitudinal. Bom, correspondente agora à vegetação, a gente pode ver uma grande diversidade, como a tundra, a floresta de coníferas, né, que é a taiga. Nós temos a floresta temperada e subtropical, nós temos a vegetação mediterrânea, as pradarias, né, e estepes, deserto, savanas, floresta tropical e equatorial, floresta de altitude, vegetação de altitude e as regiões cultivadas, né? A gente pode ver aqui em grande parte a floresta de coníferas, né, que é chamada de taiga, também as regiões cultivadas, né, como também essas meio amareladas são as pradarias das estepes, e acredito a maior outra, né, seja a vegetação de altitude, né, algo bem diversificado essa região relacionada à vegetação, né? Mas essa vegetação, ela corresponde a um clima. E é justamente isso que a gente vai ver agora nesse mapa. Olha aí que interessante a quantidade de climas. Nós temos climas polares, continentais, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico, clima de montanha, tropical, monsônico, equatorial e isoterma de inverno. Lembrando que essa isoterma de inverno é como se fosse uma linha que separasse aí ou que constatasse as regiões, né, mais frias, digamos assim, né? Ou pelo menos o limite das altas temperaturas, certo? Olha aí a espacialidade de cada uma, né? Nós temos bastante o clima continental, o clima de montanha, né? Algumas regiões, o tropical monsônico, que ocupa aí grande região, como também o temperado, né? Bem interessante essa questão climática que está inteiramente ligada aí à vegetação. Bom, no norte, nós temos vastas regiões polares, né, da Sibéria, no norte da Mongólia, e as grandes altitudes do Himalaia e do Tibete. O clima nessas regiões é frio e seco por maior parte do ano, devido a massas de ar polares, né, de alta altitude. Nesse ambiente formou vegetações de tundra, né, comum na região polar, e a taiga nas planícies da Sibéria. Já nas grandes planícies centrais, o clima correspondente são os climas tropical seco e temperado, continental, e os invernos, né, no caso, são frios e secos, né, decorrendo então como vegetação as estepes, que são as gramíneas. Os grandes desertos e semidesertos do continente estão espalhados pelas regiões do Oriente Médio, do Paquistão, da Ásia Central, do norte da China e da Mongólia. Esses desertos e semidesertos dessas regiões são derivados de ação das massas de ar secas provenientes do Saara. Já as grandes massas de deserto do Taklamanca e de Gobi são resultantes de outro tipo de fator, né, que são barreiras orográficas formadas pelas cadeias de montanhas e pelos planaltos que cercam a região. Bom, a primeira, né, que são os grandes desertos e semidesertos, eles são formados a partir das massas de ar secas, né, provenientes do Saara. Já esse segundo exemplo é devido a barreiras orográficas. O que é isso, Rafael? Bom, é quando as cadeias de montanhas elas são tão altas que impedem a passagem, né, dessas massas de ar fria. Então, por isso que alguns lugares, né, espacializados ficam com essas manchas de deserto, certo? Bom, já na porção
mais ocidental da Ásia, próximo aos mares ali, Cáspio e Mediterrâneo, nós encontramos um clima mediterrâneo, que corresponde ao inverno, né, é chuvoso, e o verão seco. Lá no norte do Irã, Turcomenistão, na Síria, Israel, na Turquia, né, correspondendo à vegetação mediterrânea e estepes. O clima temperado ele é predominante já no nordeste da China e na região central do Japão, onde nós temos as massas de ar polar e tropical responsáveis, né, por esse clima. A vegetação típica dessa região é a floresta temperada, onde as folhas caem, né, na estação menos chuvosa, como uma adaptação aí dessa vegetação. Já os climas tropical, subtropical e equatorial corresponderiam às regiões da Índia, né, pelo Butão, por Bangladesh e pelo leste da China, né, corresponde então a áreas de monções, onde nós temos a estação chuvosa, né, que seria o verão, e a estação seca do inverno, certo? Lembrando que essa área de monções é devido àquelas altas altitudes que nós vimos em aulas passadas. E a formação vegetal característica é a floresta tropical. Bom, com respeito ao relevo, a Ásia é comum a presença de modelado do relevo, né? Completamente diferente um dos outros. Então, do mesmo lado que a gente tem altas montanhas, nós temos depressões, né, uma ao lado da outra, né? Então, é um relevo bem diversificado. E ele é rico em áreas montanhosas, do qual destacam alguns montes, como os Montes Urais, que separam, no caso, a Ásia da Europa. Outro exemplo é a cadeia do Himalaia, né, que é o maior conjunto montanhoso do planeta, né, que se estende aí por terras do sul da China, da Índia, de Bangladesh, de Nepal e de Myanmar. E essa região é que encontramos o ponto mais alto da Terra, o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude, é muito alto, né? No topo dessas cadeias, ou nos mais profundos vales, né, desenvolveram de forma isolada diferentes grupos humanos com características étnicas e culturais singulares, ou seja, únicos, né? Por esse tipo de relevo dificulta o intercâmbio entre povos, ou seja, cada povo, né, devido a esse relevo aí multivariado, nós temos grupos se desenvolvendo em cada região diferente, sendo uma não tendo contato com a outra, né, devido ao próprio relevo, às dificuldades, né, de dificuldade em relação ao contato com outros povos. As planícies asiáticas, né, apresentam solos bastante férteis e intensamente utilizados na agropecuária. Essas planícies são cortadas por diversos rios, né, que inclusive esses rios é que tornam essas planícies tão férteis, né, que são palcos do desenvolvimento que viveram da sua fertilidade e dos benefícios oferecidos pelos rios que os cortavam, né. Bom, nesses rios eles são bastante utilizados. Então as planícies do rio, por exemplo, Amarelo e Azul, lá na China, é onde se encontram um dos solos mais férteis do mundo, usado então para a plantação de arroz. Nós também temos a planície da Manchúria, onde se observa aí um processo intenso de urbanização ao lado de tradicionais regiões de cultivo de arroz, leguminosas e frutas, além de grandes jazidas carboníferas e de ferro. Além dessa, nós também temos a planície Indo-Gangetica, que corresponde à área da Índia e do Paquistão, e aí formada durante milhares de anos, né, por uma grande população que se desenvolveu graças à agricultura baseada nas águas desses rios, né, e na fertilidade do solo. Então, essa região contém os maiores aglomerados populacionais do planeta, como Nova Delhi, Calcutá, da Índia, Islamabad, no Paquistão, né, os nomes bem diferenciados, né. Bom, com respeito à hidrografia, é possível perceber na região uma multiplicidade de rios, que ao longo de milênios aí, vem sendo utilizado por essas sociedades já citadas, né, para a sobrevivência e para o desenvolvimento. Só que devido a essa imensa utilidade, nós temos uma contaminação e poluição dessa vasta rede hidrográfica, né, que corta aí todo o continente asiático. Só que largamente, né, utilizado pelas práticas agrícolas, nós temos a geração de energia e a vias de circulação, né, de mercadorias e pessoas. Esses rios são muito utilizados para isso. Práticas agrícolas, geração de energia e circulação de mercadorias e pessoas, certo? Bom, com respeito à diversidade de penínsulas e ilhas, a Ásia apresenta recortes litorâneos, né,
ou seja, ali que tem contato com o mar. E se destacam diversas penínsulas, que são entradas do continente ao mar, certo? Essas são penínsulas. É possível encontrar ilhas e arquipélagos formados por vulcanismo e sujeitos a terremotos e tsunamis, com maior ocorrência na porção sudeste da Ásia. A Indonésia, por exemplo, tem mais de 13.700 ilhas, as Filipinas, 7.000 ilhas, e o arquipélago japonês, mais de 3.000 ilhas. Olha aí a infinidade, a diversidade de penínsulas e ilhas, formadas justamente por esse vulcanismo e terremoto, bem como as tsunamis, que são bastante comuns nessa região lá da Ásia. Bom, com respeito à população e à diversidade étnica, é o continente mais populoso, como já foi falado, que tem aí, pelo menos tinha em 2016, aproximadamente 4,436 bilhões de habitantes. Somente aí nesse continente, 60% de toda a população mundial, muita gente. Nesse continente estão 6 dos 10 países mais populosos. E a distribuição da sua população é concentrada entre as regiões sul e sudeste. E por isso causa aí um grande desequilíbrio. Bom, aqui nós temos uma breve distribuição da população na Ásia. Perceba aí que na região sul e sudeste nós temos uma grande acumulação de habitantes. Detalhe que cada pontinho desse corresponde a 1 milhão de habitantes. Olha aí quanta gente nós temos nessa região. Bom, então a Ásia, como tem muita gente, nós também temos uma verdadeira coxa de retalhos étnicos, de muita variedade. As populações são de origem semita, iraniana, que são a persa, turca, no Oriente Médio, mongólicas, predominantes no extremo norte, central e extremo oriente, indiana, no subcontinente da Índia, chinesas e japonesa, no sudeste e leste da Ásia, além de grupos menores espalhados por todo o seu espaço territorial. Essas foram apenas as principais. Foi na Ásia que a agricultura e a irrigação foram praticadas inicialmente. Isso, digamos, validou não só a sua sobrevivência, como o seu desenvolvimento. Por isso tem tanta gente. Também na Ásia foram produzidas as 3 religiões mais professadas no mundo: o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Além de outras, como o budismo, o confucionismo e o judaísmo, que influencia pessoas dentro e fora desse continente, atingindo aí todo o mundo, certo? Bom, com respeito à urbanização, ao longo dessa construção histórica, essa região produziu os grandes aglomerados populacionais. A partir do século XX, nós tivemos diversas cidades nessa região com mais de 10 milhões de habitantes, caracterizadas então como megalópole e megacidade. Essas cidades apresentam atualmente graves problemas de ordem socioeconômica e ambiental, entre eles o desemprego, o subemprego, proliferação de favelas, falta de moradia, acúmulo de lixo, violência urbana, poluição das águas correntes e a própria contaminação do ar são graves problemas existentes nessa região, certo? Porque quanto mais gente, mais difícil de o governo, então, cuidar, digamos assim, promover uma boa qualidade de vida para essas pessoas, certo? Bom, basicamente, um resumão do capítulo é esse. Espero que você tenha entendido e estou à disposição para todas as dúvidas, ok? Abraço!